Eu quero te ajudar, como você ter um relacionamento saudável com seus filhos, com princípios cristãos. E hoje nós temos um assunto muito importante para falar sobre todo esse assunto que nós estamos aqui, que é o ambiente. Então, toca aí no aviãozinho, aí compartilha com as pessoas, com seus amigos, para que nós possamos estar juntos nesses minutos que aqui estaremos. Lembrando você, toda terça-feira e toda quinta-feira às 15 horas a gente está junto aqui falando sobre esses assuntos, não é? E hoje o nosso assunto bem interessante, bem legal sobre o ambiente e principalmente o ambiente dentro de casa, não é? O ambiente que a gente pode criar com o relacionamento com os nossos filhos, a forma que nós podemos fazer e gerar um certo ambiente com os filhos. Realmente não é fácil, né? Dependendo da idade ainda que eles estão, que eles se encontram, das situações que têm passado, tudo isso. Isso pode interferir da forma como nós criamos e como nós geramos isso, criando memórias positivas na vida dos nossos filhos, trazendo eles a realidade daquilo que nós queremos implantar. Então, tudo isso vai ser da forma que nós vamos gerar um ambiente. Para isso, nós precisamos entender o contexto, não é? Qual que é o contexto atual hoje que nós vivemos, né? Por conta principalmente da potencialização de tudo isso pela pandemia, nós ficamos aí muitas vezes isolados, né? Principalmente os nossos filhos. A nossa ausência, a gente sai muito, trabalha pra caramba, a questão financeira, que é o que envolve muito isso, né? Precisamos ganhar dinheiro, precisamos trabalhar, precisamos nos profissionalizar, temos que fazer mais cursos e tudo mais. Então tudo isso tira um pouco da nossa energia, que é normal, é natural. Mas aí quando nós chegamos em casa, qual que é o ambiente que nós geramos dentro da nossa casa, o ambiente que nós geramos com os nossos filhos? Isso daí que é a questão. E a forma que nós precisamos entender isso, de alguma forma ou de outra, com as experiências que eu já passei por essa situação, das formas que eu acertei, também que eu errei bastante, não é? Eu quero te ajudar, então, a ter um relacionamento saudável com os seus filhos com base em princípios cristãos. E é uma forma que nós precisamos, então, trazer a realidade é isso, que nossos filhos precisam de nós. Eles precisam de nós. Então, por mais que você trabalhe, por mais que você tenha o corre do dia a dia, por mais que é aquela pauleira, vamos dizer assim, mas os nossos filhos precisam da nossa atenção. E nós temos falado em todas essas lives, né, sobre a questão da depressão infantil, sobre aquilo que as crianças têm passado, e muito do que nós vamos falar hoje é o princípio, é o que pode acarretar uma depressão, mas o nosso foco hoje é o ambiente. Então, como que é o ambiente da sua casa? Como que é o ambiente dos relacionamentos? Quando você chega em casa do trabalho ou quando acorda de manhã, a questão das crianças irem para a escola, dos filhos, enfim, como que funciona isso? Então, tudo isso nós precisamos entender, porque quem vai gerar e vai criar esse ambiente saudável é você. É você pai, você mãe, e eu sei que não é fácil porque a gente lida com muitas pessoas, né, e onde as pessoas realmente não têm, por exemplo, não tem, é um padrasto, é uma madrasta, não tem um pai biológico no momento, é criado por avós, por tios, então realmente é complicado essa questão da construção da família dentro de casa, da construção do ambiente, dos relacionamentos que a gente está vivendo ali dentro de casa. Então isso daí é muito sério. Por isso que nós precisamos de sabedoria. Pedir para Deus que Deus nos dê muita sabedoria e muito entendimento, para que a gente possa administrar tudo aquilo que vem diante de nós. Entendeu? Então a Bíblia fala, se você quer sabedoria, você pede. Peço para Deus, Deus, eu preciso de sabedoria para administrar essa situação, para administrar o sentimento dos meus filhos, da minha família, da minha casa, porque realmente não são fáceis. Não é fácil. E ainda mais quando eles vão entrando numa certa idade, não é? Vai adquirindo mais conhecimento, vão se envolvendo com as coisas aí fora, e aí dessa forma realmente é muito perigoso. A gente tem que tomar muito cuidado, porque tudo que nós estamos instruindo para os nossos filhos são as memórias que eles estão criando para os futuros, a questão da inteligência do que eles estão vivendo, a inteligência emocional, a inteligência que está sendo formada, que está sendo criada na criança, às vezes os bloqueios. Então, tudo isso nós estamos falando aqui hoje, porque precisa ser gerado esse ambiente, né? E o ambiente pode ser simples. Você pode gerar o ambiente da forma que puder, da forma que der, do contexto que tiver dentro da sua casa, do conteúdo, do material que tem. Nós temos muitos assuntos legais, por exemplo, nós temos a arte terapia, que é que você, da forma que você tem em casa, o conteúdo que você tem, o material que você tem em casa, você pode criar brincadeiras, você pode fazer muitas coisas com os seus filhos.
a partir de massinha, que você pode fazer também com uma farinha dentro de casa, com suco, com alguma coisa assim. Então, tudo isso nós temos também ali no nosso site rafaelzorzeto.com.br. Você pode encontrar lá também esse conteúdo. É bem interessante para você poder trabalhar. Então, são situações que nós podemos transformar o ambiente da nossa casa, que é o que nós estamos falando nessa live aqui hoje, não é verdade? Por quê? Porque não adianta nós esperarmos pelos nossos filhos que eles gerem esse ambiente. O ambiente tem que vir de nós. E às vezes é duro, né? É pauleira, como eu falei no começo. Muito trabalho, muita correria, precisamos ganhar dinheiro, precisamos fazer as coisas acontecerem. E tudo isso, toda essa dificuldade, aí gera o quê? A nossa ausência. E a nossa ausência gera o quê? As crianças estão sendo educadas por quem? Pela internet, pela televisão, pelos filmes, né? Hoje é muito fácil, a gente tem aí Netflix e outras Amazon TV e muito mais, que basta um clique. Se a gente não colocar os filtros ali, né? Se você não colocar filtros, a criança assiste qualquer coisa, ela faz o que ela quiser. E aí então vai gerando essa situação, esse ambiente, onde realmente a necessidade dela vai sendo suprida por demanda. Agora eu estou com fome, eu vou comer. Agora eu quero isso, eu vou fazer aquilo. Agora, e não por uma regra que você pode estabelecer dentro de casa, por exemplo, momentos de oração, momentos de leitura bíblica, que isso é muito importante, a gente sempre tem falado, né? Provérbios 22:6. Instrua a criança. Tem outras versões que falam que educa a criança no caminho que deve andar, para quando crescer não venha deles desviar. Então tudo isso é o que? Transformando a realidade da criança, construindo uma estrutura para a criança que quando ela crescer, ela tem o princípio. E o princípio vai falar do caráter sobre a vida da criança. E o caráter vai designar quem essa criança vai ser no futuro. Né? Quantas pessoas nós hoje vemos e temos aí ao nosso redor, né? Que são totalmente destruídas, pessoas que não conseguem enfrentar situações simples, pessoas que não conseguem trabalhar, não conseguem prosperar, não conseguem fazer tudo que põe a mão não prospera. Por que acontece? Com certeza lá atrás, muitas situações foram diante delas que bloquearam os seus sentimentos, as suas emoções, as suas memórias negativas que foram construídas, que fica ali no seu inconsciente, não é? Que de alguma forma ou de outra, quando reflete isso no momento atual, ela vai voltar naquele passado, naquela situação. Puxa, como que eu vivia por conta de uma situação parecida com essa? E aí as coisas acontecem. Então nós precisamos entender que nossos filhos precisam disso, de memórias positivas. Memórias que realmente eles vão construir ao longo daquilo que você faz dentro de casa. Então, como que você vai construir um ambiente? Primeiro, acredito que é identificando o momento. Primeiro você vai identificar, chegar em casa, vai identificar o que está acontecendo, por que a criança está se isolando, por que não, para mim tá bom assim, pai, fica tranquilo, você te amo também, aleluia, mãe te amo também, beleza, só que fica lá na televisão, fica lá na internet, fica envolvido com aquelas coisas, entendeu? E aí a gente sempre, não, vamos dar uma volta, não, agora não quero, eu já passei muito por isso. Quantas vezes tive que chegar e falar, para tudo, agora vamos pegar os cachorrinhos, vamos pôr um tênis e vamos dar uma caminhada, vamos dar uma volta. Porque senão a gente não sai de casa. Por quê? Porque a necessidade está sendo suprida, mas é uma necessidade momentânea. Né? Porque na verdade nada supre o abraço, o carinho, o afeto. Entendeu? Ontem mesmo eu estava com as minhas filhas em casa e na hora de dormir, né, eu tenho as duas, né, e uma das duas sempre vem, beija, abraça, por conta do temperamento e tudo mais, e a outra não. Aí eu falei, cadê meu beijo? Não vai ter beijo de boa noite, tudo bem? Ai, tá bom, você quer que eu dê um beijo? Quero. Foi lá, deu um beijo e foi dormir, a gente orou junto e tudo mais, né, a família, minha esposa e tudo mais. Então, criando ambientes, criando situações, e tudo isso precisa ser administrado, como nós já falamos aqui, entendeu? Então, por exemplo, a criança antes de dormir, o que você prepara? Tem um momento de oração, tem um momento de conversa, tem um momento onde realmente você tira a internet ou tira o celular. Até hoje eu faço isso, entendeu? Então hoje, lógico, pela idade das meninas, né, uma que vai fazer 18 ano que vem, a outra mês que vem vai fazer 15 anos, eu estipulei um horário. Então deu meia-noite, o celular já fica no meu quarto. Inclusive, eu pego, deixo ali, por quê? Para evitar alguém ligar, para evitar entrar nas redes sociais de madrugada, tudo. Então vai rompendo e vai bagunçando tudo com algumas regras estabelecidas para a tua casa, para a tua família, que isso tudo você pode gerar, você pode criar e pode fazer. Então, o ambiente é você quem faz. Como trabalhar isso? Vai depender muito da idade também, dos seus filhos, da idade, daquilo que eles já estão fazendo, porque não adianta também, por conta da pandemia, tudo aquilo que nós já estamos vivendo, inclusive há algum tempo já, você já estabelecer do nada um monte de regra.
eles não vão cumprir. Ou na tua frente irão cumprir e por trás não farão. Entendeu? Então nós precisamos o que? Estabelecer situações aos poucos, criando regras aos poucos, para que você possa ter um ambiente saudável dentro de casa. Porque hoje os filhos eles fazem o quê? Uma troca, não é verdade? Uma troca. Geralmente a criança tem aquela mentalidade, não, você tem a obrigação de me dar comida, obrigação de me dar estudo, obrigação, sim, nós temos como pai. Mas as crianças precisam entender, os nossos filhos também precisam entender que para tudo isso tem um custo, tem um trabalho. Nós vamos lá fora buscar recursos, nós vamos trabalhar muito para buscar um recurso. Então eles precisam entender. Porque o pai que é liberal demais, realmente vão criar filhos de que forma? Achando que a vida é tudo fácil. Quando o primeiro enfrentamento que esse jovem, essa pessoa, essa mulher estiver lá na frente, ele não vai conseguir enfrentar. Por quê? Porque vai sempre ter a figura dentro de casa, que o meu pai fazia, minha mãe fazia tudo por mim. Então as crianças precisam ser confrontadas também, mas com sabedoria e com entendimento. Não é? A sabedoria é usar todo o conhecimento que eu tenho da forma correta. E isso você pode pedir para Deus, que Deus vai te dar. É isso que diz a palavra. Então nós precisamos entender dessa forma, que para construir relacionamentos saudáveis eu preciso começar. Eu preciso começar, mas eu não sei como fazer. Começa do básico, primeiro demonstrando amor. As crianças precisam sentir que elas são amadas, que elas têm alguém que as ama, sentir uma proteção dentro de casa, não é? Que tem em algum lugar um ambiente saudável, como nós já até falamos aqui. Porque, por exemplo, o exemplo que nós já demos também, geralmente quando recebemos uma visita dentro de casa, uma visita em casa, chega alguém, um adulto, por exemplo, a criança está ali, aí o pai ou a mãe está conversando com o adulto, a criança vem e interrompe de alguma forma. Aí qual que é a tua reação como pai, como mãe? Primeira coisa que você faz, não, dá licença, tá vendo que eu estou conversando com o adulto? Agora não, depois a gente conversa. Quer dizer, a criança dentro da casa dela, do ambiente da casa dela, ela sente essa dor. Puxa, dentro da minha casa eu não tenho direito, eu não tenho... Então, vai entendendo o ambiente que a gente está construindo dentro de casa. Então, com sabedoria, vai agir. Olha, tudo bem, dá licença um minutinho, adulto. Filho, olha, agora a gente está conversando aqui, mas o que posso te ajudar? Nisso. Aí interrompeu uma, duas, na terceira vez você explica. Olha, então eu quero que você me ajude a entender. O que nós podemos fazer para resolver essa situação? Porque eu estou conversando com um adulto e a terceira vez que você vem aqui, enfim, conversando, dando saídas, dando situações para a criança exercite o seu entendimento, também adquira conhecimento da forma que ela vai administrar as situações que você coloca diante dela. Então entenda isso. Nós precisamos gerar e criar esses ambientes. E como nós sempre falamos aqui, ter um relacionamento saudável com nossos filhos com base em princípios cristãos. Então nós precisamos colocar Jesus em tudo isso. Nós precisamos trazer Jesus para a presença do nosso lar. Trazer Cristo para a nossa casa. E como isso começa? De manhã cedo. Logo pela manhã. É importante os seus filhos verem que vocês estão orando. É importante comunicar com os filhos, por exemplo, tanto o negativo como o positivo, não que vai machucá-los, mas para entender, olha, hoje nós perdemos o carro, infelizmente o banco tomou porque não tinha dinheiro para pagar a prestação. Você viu que a gente perdeu, mas vamos lá, em nome de Jesus, vai dar tudo certo, nós vamos de coletivo, de ônibus, de bicicleta para a igreja, ou fazer as coisas, mas daqui a pouco nós vamos ter um carrão e Deus vai nos abençoar. Então, gerando a fé no coração das crianças, gerando aquilo que nós vamos acreditar no coração das crianças. E quando acontecer, quando comprar o carro, enfim, olha, lembra, tanto tempo atrás, olha só, Deus realizou isso hoje, Deus fez. Então isso você vai estar trazendo o ambiente espiritual, o ambiente de Deus para dentro do teu relacionamento, para o relacionamento com os teus filhos. Então isso é muito importante. É importante trazer isso, colocar sempre Jesus em todas as coisas, para que a criança vá gerando a fé, porque como a gente também sempre tem falado, o seu filho e sua filha observa tudo que você faz. Olha tudo que você faz. Como que você responde às situações, como você responde a situações de estresse, situações de nervoso, situações de angústia, situações de dor, situações de alegria. Você celebra os momentos positivos dentro de casa, as conquistas, entendeu? Chora com eles, mostra que, principalmente o homem, né? Eu sou muito chorão, eu tenho isso muito quando a gente está conversando bastante, em situações que realmente eu começo a trazer à memória aquilo que Deus fez, de onde Deus nos tirou, o que Deus tem feito por nós e trazido para nós. Então, isso daí enche o meu coração. Então, eu trago isso, olha, eu também tenho sentimentos, também tenho emoções, eu também erro, eu também acerto, entendeu? Então, precisa entender. Então, tudo isso é transformando o ambiente dentro de casa. Então, nós precisamos entender. E precisamos trabalhar para isso, buscar conhecimento para isso. Não adianta chegar em casa simplesmente com autoritarismo.
não é? É assim e acabou, porque com certeza esse pai, essa mãe que age dessa forma, os pais, os avós agiram também da mesma forma, bloqueando sentimentos e emoções. Então entenda que a criança, tudo nós precisamos fazer com que ela reaja àquilo que você apresenta para ela. Tanto um não quanto um sim, ou uma situação complicada, então dê opções para ela tomar decisão. Opções, olha, nós não vamos fazer isso, mas nós podemos fazer isso, isso e isso. Qual que você decide? Para que ela realmente se sinta importante dentro de casa, se sinta valorizada com aquilo que você está apresentando e se sinta pertencente àquele ambiente. Porque tudo que um faz reflete na família toda. Tudo que a mãe ou o pai faz reflete nos filhos, tudo que o filho faz reflete também nos pais, porque isso é assim que Deus fez, é a criação, é a família, é a unidade dentro da casa, unidade dentro do lar, é falando a mesma linguagem. Claro que os filhos vão chegar numa certa idade, né, e principalmente vão passar por situações que eu e você já passamos, por exemplo, que eles nunca passaram. Então nós sempre estaremos errados, o que nós falamos não funciona, o que nós falamos não está certo, que isso daí é careta, que isso daí é do passado. Realmente algumas coisas são, como nós falamos aqui, né? O pai chegar para o filho e falar que o homem não chora. Então você já está bloqueando um sentimento externizado, que a criança está externizando naquele momento. Então, que memória positiva ou que memória negativa você vai estar construindo nos seus filhos, simplesmente chegando no autoritarismo? Ou o pai que é liberal demais, por conta que ele quer suprir, o pai e a mãe, não é? Por conta que eles querem suprir uma determinada ausência, tanto de tempo, quanto de tempo de qualidade, quanto de estar fazendo algumas coisas juntos. Então ele quer suprir de alguma forma. E isso é o que realmente, uma das piores coisas que acontece hoje é isso. É o tempo. Nós não damos tempo para os nossos filhos. Nós não entregamos tempo para os nossos filhos. Então, o que vai suprir aquele tempo que eu e você não estamos vivendo com os nossos filhos? O que vai ser esse tempo? Vai ser a internet, vai ser a televisão, vai ser os amigos. E aí a criança, com aquela dor, com aquele sentimento de querer externizar alguma coisa, de não pertencer àquele lar ou de coisas parecidas, ela vai buscar outras alternativas. Quais são as outras alternativas que eu vou ter que vão tirar um pouco a minha cabeça daquele foco da dor? Tirar o foco do problema. Então é isso muitas vezes que as crianças fazem. E aí onde é a época das descobertas, começa a descobrir um monte de besteira, começa a entrar em pornografia na internet, começa a falar com estranhos, começa a experimentar outras emoções e outros sentimentos, até que chega no físico, né? No toque e tudo mais, no sexo ou até mesmo nas drogas, para poder experimentar o novo. Por quê? Porque o pai e a mãe são muito careta. Então, a nossa ausência transforma um ambiente negativo dentro de casa. Então nós precisamos, o primeiro passo é nos posicionar e ser mais presentes com os nossos filhos, mais presente dentro de casa, fazendo situações. Eu sei que não é fácil. Nós trabalhamos na igreja também, por exemplo, temos milhares de situações que nós ajudamos, né, trabalhando com crianças, com jovens e tudo mais, com adultos, com casais. Então tudo isso demanda muito tempo. Mas muitas vezes eu me peguei nisso, chegando em casa, dando o dia inteiro dando a vida para as pessoas e chegando em casa não dando um tempo de qualidade para os filhos. Quantas vezes eu errei nisso também? Por isso que eu até estou aqui reafirmando isso para você, que eu quero te ajudar a ter um relacionamento saudável com seus filhos, com princípios cristãos, até principalmente com base daquilo que eu errei, daquilo que eu já vivi, que eu também acertei. Então, por isso que nós estamos falando sobre esses assuntos toda terça e quinta. Não esqueça das nossas lives às 15 horas. E hoje nós estamos falando sobre esse assunto tão importante quanto, que é o ambiente. É gerar um ambiente. Por exemplo, o ambiente da música, que é uma situação meio complexa também, que eu particularmente odeio. Não gosto muito de música do mundo. Tem música bonita, tem letras interessantes, sim, mas geralmente não é. E aí para você liberar ou não liberar, você tem que conhecer o que você está liberando dentro de casa. E a música realmente é isso, é um momento onde você se alegra, principalmente uma criança ou um jovem que está com um sentimento, ainda que qualquer coisa o direcione por causa da nossa própria ausência, da sua ausência dentro de casa, então ela vai fazer o que a música está falando. E aquilo vai se tornar natural, vai se tornar normal. Né? Por exemplo, eu estava assistindo, acho que foi antes de ontem, na MTV, né? Aquela questão das premiações, das músicas e tudo mais. Meu Deus, é absurdo. É para praticamente 18 anos a idade das crianças estarem assistindo aquilo ali.
Ah, porque tem Justin Bieber, tem não sei o que. Ah, legal, beleza, tem tanta gente ali. Só que realmente é muita porcaria, muita sensualidade, muita besteira, induzindo a criança que aquilo é normal. Aí chega a ver uma televisão, ver uma novela, ver um documentário, um desenho podre que tem muitas vezes na internet. Então tudo aquilo vai o quê? Gerando o ambiente do normal para a criança. É tudo normal, tudo pode, tudo é tranquilo. Ah, lá na televisão aconteceu isso também. Olha, a menina fez isso e não deu nada. Então a gente tem que tomar cuidado, então tem que estar, volto a dizer, mais presente naquilo que nossos filhos estão vendo na televisão, naquilo que eles estão fazendo, porque aquilo que eles estão vendo e estão fazendo está formando o caráter deles. Lembrando que a idade, né, a formação, 7, 8 anos de idade, e a juventude aí, pré-adolescente até 15 anos, então você imagina, adolescente, pré-adolescente, tem muitos anos pela frente hoje, que uma criança, 15 anos já está casando, 15, 14 anos já tem muitas crianças que são mães aí fora, porque é tudo falta do conhecimento e falta do entendimento. Então nós precisamos ajudar, precisamos trazer, e principalmente dentro de casa, que é o que nós estamos falando bastante aqui, é gerar e construir esse ambiente saudável dentro de casa. E as coisas são simples, você pode fazer coisas simples. Como já falamos aqui também muitas vezes, pegar o cachorrinho para dar uma volta, vamos andar de bicicleta, vamos agora assistir um filme, vamos todo mundo almoçar lá fora, coloca a mesa do lado de fora de casa, vamos dormir na barraca, enfim, criar situações para que os filhos percebam isso. Muitas vezes, por conta da idade das minhas filhas, essas coisas não funcionaram. Então o que eu tive que fazer? O que funciona? Ir ao shopping. Ah, vamos passear no parque e tal. Também é difícil. Não é uma coisa que elas querem se desprender tanto para fazer. Agora fala de ir no shopping, tudo vai. Mas então a gente faz acordos. Olha, tá com R$ 30 para ir no shopping hoje. 10 é só do estacionamento e 20 a gente vai comer o que der para comer. Acabou, topa assim? Beleza? Então vamos. Chega lá, começa a pedir, ó, lembra do nosso acordo? Quantas vezes eu fiz isso? Inclusive a semana passada, retrasada, acho que foi. Não é? Porque assim, não é sempre que a gente tem, mas não que você tenha pouco, você vai deixar de fazer alguma coisa. Então, esse que é a questão, é o seu movimento em prol do ambiente que você quer gerar com a tua família. Entendeu? É isso que nós falamos, é isso que nós fazemos. Então, com coisas simples, você pode criar um ambiente extraordinário. Isso, é isso que os nossos filhos precisam, não algo que vai marcar a história deles, não. Dia a dia, o que você faz é o que está marcando e realmente construindo memórias tanto positivas quanto negativas para os seus filhos, que lá na frente, a partir do momento que eles passarem por situações parecidas que estão passando agora, vão acessar inconscientemente essas memórias. E aí, qual será a decisão que eles tomarão? A decisão que tomar agora. Então, por isso que nós precisamos gerar esse conceito dos nossos filhos que tem uma dificuldade, tem um problema, então vamos ver como nós vamos juntos administrar isso. Porque lá na frente a criança vai ter sabedoria, porque ela vai lembrar, já aconteceu isso comigo, lá com meu pai, com minha mãe, né? Depois até mesmo de casado, não, agora eu vou fazer dessa forma. Então nós precisamos entender que tudo isso está na construção da casa, na construção da família. E biblicamente, um versículo para mim que é um dos mais, assim, do contexto que fala de história, que fala da construção da casa, da família, é Mateus 7, né, 28, Mateus 7, 28 em diante, né, 7, 27 e 28 em diante, que fala que depois que ouve as minhas palavras e pratica, será comparado ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram os ventos, transbordaram os rios, deram com ímpeto contra aquela casa, ela não caiu. Por quê? Foi edificada na rocha. Então entenda que a edificação da tua família, da construção da tua casa, começa com pequenos ambientes que você vai gerar. Mas a base de tudo isso é Jesus. É ouvir e praticar a palavra de Deus. O que Deus fala sobre a família? O que Deus fala sobre o casamento, por exemplo? O que Deus fala sobre o adultério? O que Deus fala sobre a educação dos filhos? Que é o que nós estamos querendo te ajudar aqui. Então, se você ouvir e praticar tudo isso, você está construindo a sua casa. E as notícias ruins ou as situações ruins que são inevitáveis virão. Vai dar com ímpeto contra a sua casa, mas não vai cair. O problema financeiro pode chegar, o problema de discussão com filhos, com família, com enfermidade pode vir. Mas saberemos sempre que temos um Deus acima de todas essas coisas que pode mudar completamente a nossa história. Então nós precisamos entender isso e construir nessa base. E tudo isso você constrói dia a dia.
Como eu falei, na situação do dia a dia, você vai construindo e formando o caráter do seu filho, formando quem ele vai ser lá na frente, a pessoa que vai se tornar lá na frente, como você resolve os problemas dentro de casa, como diante de uma situação complicada é a decisão que você toma, tanto certo quanto errado, não tem problema. O importante é você não ficar omisso àquilo, mas tomar um posicionamento, tomar uma decisão. Não, nós vamos tomar uma decisão assim, errou, galera, vocês viram, olha, papai e mamãe tomou essa decisão, foi errada, a gente errou, a consequência foi essa. Mas nós tentamos acertar e eu tenho certeza que daqui para frente Deus vai nos abençoar e nós vamos conseguir acertar e vai dar tudo certo. Enfim, construindo sempre ambiente mediante as situações, dia após dia, um tijolinho de construção após outro tijolinho de construção. Então tudo isso é você transformar, criar, gerar um ambiente dentro da tua casa. E volto a dizer, não precisa ter muito conhecimento, mas sim a sabedoria para administrar aquilo que você tem. E a sabedoria você busca em Deus, busca na leitura da palavra. E nós, toda terça e quinta, volto a dizer, estamos aqui querendo te ajudar para isso, para que você tenha um relacionamento saudável com seus filhos, com princípios cristãos. Às 3 horas da tarde, às 15 horas, estamos juntos aqui. E você pode aprender tudo aquilo que nós estamos falando, tudo aquilo que nós estamos aqui compartilhando, com as experiências positivas e até negativas que eu tive. Então hoje nós estamos falando sobre ambiente. Então, como gerar um ambiente saudável dentro de casa, ou como fazer quando meu filho fica sempre no canto, está com princípios de depressão, isso aí nós já falamos em lives anteriores, mas nós precisamos entender isso, que tudo começa com pequenas atitudes, pequenas coisas, pequenas situações. Que dia a dia você vai gerando, você vai criando, você vai transformando. Eu não tenho dinheiro, não tem problema, você tem 2 pernas, dá a volta no quarteirão, cria situações. Ah, vamos assistir um filme, já assisti esse filme 30 vezes, mas vai lá, paga o preço, assiste o filme de novo. Ah, mas tem alguém visitando em casa, tá, mas se seu filho, sua filha precisa de atenção, dá uma atenção naquele momento, porque eles estão passando por situações adversas. Como a gente sempre tem falado, que as situações que os nossos filhos enfrentam são de muita informação. A tecnologia traz muita informação e fácil informação para os nossos filhos, não é? Até mesmo como fazer um churrasco. Você entra na internet, tem como construir uma casa, como fazer desenhos, como, enfim, tudo tem na internet. Então você imagina, os nossos filhos sem a sua formação com o seu cérebro completo, 23, 24 anos de idade, eles com 12, 10 anos, 9 anos, 8 anos de idade, com um monte de informação, não sabe administrar, e na hora que vai externizar para mim e para você, a gente bloqueia isso. E aí eles vão guardando até o momento que estoura, entra numa depressão, aí a dor física supre na cabecinha deles. A dor emocional, então vamos se cortar, porque eu estou vendo os cortes no meu pulso, fazendo aquelas coisas negativas em mim, é melhor do que sentir uma dor de uma depressão. Olha que louco que é isso. Então nós podemos construir os ambientes, resolver os ambientes dentro de casa. E como? Então, identificar que se a criança está nesse processo. Simples, você começa a criar situações para trazê-la para perto. Se a criança não está se alimentando direito, se a criança não quer se envolver com outras crianças, de repente, graças a Deus, está melhorando essa situação do isolamento social, você tem o momento lá fora, a criança não quer ir mais. Então já começa a identificar que ela está começando a querer entrar no momento de depressão, no momento de isolamento, momento solitário, traz para perto, cria memórias positivas novamente, vai aprender a fazer uma pipa, um papagaio para soltar, faz um carrinho de rolemã, vai para a rua brincar, vai para uma praia, vai para um parque, sai brincando, faz exercícios físicos, que é importante tanto para a sua saúde, principalmente, lembrando que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, o que destrói Deus o destruirá, a Bíblia fala sobre isso. Então cuide do seu corpo, cuide da sua mente, pai e mãe, que está aqui com a gente, nos acompanhando, para que você possa ter sabedoria, para usar tudo isso que nós estamos aprendendo e muito mais com os nossos filhos, para que os nossos filhos realmente cresçam num ambiente saudável, cresçam realmente num ambiente onde eles vão enfrentar as coisas lá fora, mas com muita sabedoria. Então é isso que nós estamos fazendo aqui. Entenda isso em nome de Jesus, que o ambiente é você que vai gerar. Então, nós falamos sobre isso nessa live de hoje, não é? Que o ambiente sou eu que gero, o ambiente é você que gera. Então, eu queria que você realmente entendesse isso e praticasse isso.
na sua história, na sua vida. E eu já quero te fazer um grande convite para a semana que vem. Nós vamos falar de um assunto muito importante. A escola e a igreja não dão conta do meu filho? Isso aí que nós vamos falar quinta-feira que vem. É bem interessante, hein? A escola e a igreja não dão conta do meu filho? Por que será que eles não dão conta? Mas será que é a escola ou a igreja que tem que dar conta do meu filho? Não. O que a igreja está fazendo? Enfim, esses assuntos, então, quinta-feira que vem, às 15 horas, pelo horário de Brasília, no @r.zorzeto, nós estaremos falando sobre esses assuntos. E se você gostou dessa live, se você curtiu, se você achou importante, pega um aviãozinho, compartilha por alguém. Se você tem uma experiência também, coloca aí, escreva nos comentários para que nós juntos possamos instruir e ensinar os outros nessa questão de educação dos filhos. Lembrando sempre aqui para você que o propósito de tudo isso é ajudar você a ter um relacionamento saudável com os seus filhos, com base, com princípios cristãos. E eu quero te ajudar isso, na experiência principalmente positiva, mas também negativa, dos erros e falhas que eu tive. Então, se você tiver alguma questão para nos falar, coloca aqui, escreva aqui e compartilhe. Lembre-se, a live vai ficar gravada, você pode ali também no YouTube, Rafael Zorzeto, nosso site rafaelzorzeto.com.br, tem bastante conteúdo legal ali para que você possa aprender e discorrer sobre este assunto. Quero agradecer muito, olha aqui a Mari que entrou conosco aqui, a Fabiane, a Jenny, a Eliette, Josiel, das pessoas que estiveram com a gente aqui, participando da nossa live. Obrigado por estar conosco aqui, em nome de Jesus. E lembrando, mais uma vez, toda terça e quinta, estamos juntos rapidinho, um tempo bem rápido, onde a gente vai falar sobre esses assuntos. E hoje nós batemos ali em cima dessa questão do ambiente, entendeu? Gerar um ambiente saudável para os seus filhos com pequenas coisas, pequenos momentos e, acima de tudo, demonstrando amor, trazendo eles para perto, trazendo eles para esse entendimento, trazendo os filhos para perto, você vai conseguir gerar esse ambiente extraordinário, esse ambiente maravilhoso na educação dos seus filhos, ok? Muito obrigado então mais uma vez, quero agradecer você, estamos juntos aí em nome de Jesus e que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, que Deus te dê sabedoria, para que você possa realmente instruir, educar, ensinar o seu filho, sua filha, seus filhos no caminho de Deus, no caminho que o Senhor tem, para quando crescer, nunca em nome de Jesus venha deles desviar, porque acima de tudo nós fizemos o nosso papel e nunca é tarde, quero te lembrar, nunca é tarde para isso. Comece agora, comece já, porque o meu filho, o seu filho, os nossos filhos não são apenas o futuro, são o agora. E o agora é que vai construir um futuro maravilhoso para eles. Então, lembre-se disso. Estamos juntos, então, toda terça e quinta, no @r.zorzeto. Muito obrigado, obrigado pela participação mais uma vez. Deus te abençoe. Se você gostou, compartilha para a galera, segue a gente ali no @r.zorzeto. Valeu, muito obrigado, Deus abençoe e fiquem com Deus.